Você já ouviu falar de um garçom que ousou recusar um milionário? Sim, recusar. Na frente de todo mundo, num restaurante lotado, iluminado pelo brilho de taças de cristal e olhares que julgavam cada detalhe. Foi ali que a vida de Caio Santoro começou a mudar para sempre. O gesto que parecia um erro se transformaria em sua maior chance. Mas antes de continuar, se inscreva agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. Aqui você encontra histórias intensas, cheias de reviravoltas, que vão te prender do começo ao fim. E já comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo essa história agora. Quero saber até onde a voz do capítulo esquecido está chegando. Agora sim, vamos voltar ao início de tudo. Caio Santoro respirava fundo. O ar abafado da cozinha vinha carregado do cheiro forte de alho refogado, misturado com vinho branco recém-derramado numa panela de ferro. Ele ajeitou o avental branco já manchado, apertou os punhos contra o balcão de inox e fechou os olhos por um instante. Era sexta-feira à noite. O restaurante Solar do Vale estava no auge. Música de piano preenchia o salão, mesclada com risadas contidas e o som metálico dos talheres contra pratos de porcelana. O ambiente cheirava a poder, a status. Homens engravatados, mulheres em vestidos caros, vinhos que custavam o salário inteiro de um mês de Caio. Ele, como sempre, estava ali, invisível. Andando de mesa em mesa, equilibrando bandejas pesadas, sorrindo de forma automática, ouvindo comentários maldosos disfarçados de pedidos educados. "Mesa 12, Santoro!", gritou o gerente Renato Dávila, do outro lado da cozinha, sem nem olhar para ele. Renato era o tipo de homem que adorava se ouvir. Terno caro, cabelo sempre com gel, sorriso falso para clientes ricos e expressão dura para os funcionários. Ele se aproximou e estalou os dedos na direção de Caio, como se chamasse um cachorro. "Mesa 12, é o Sr. Valença. Capricha, Caio. Esse homem paga a conta de meio mês de salário em uma única noite." O coração de Caio bateu mais forte ao ouvir o nome. Arthur Valença, milionário da construção civil. Um nome pesado, que fazia ecoar poder em qualquer sala. Caio respirou fundo. Ajeitou a bandeja e foi em direção à mesa. Arthur Valença estava sentado de costas para a parede, de frente para o salão inteiro. Um homem alto, cabelos grisalhos penteados para trás, relógio de ouro que brilhava até na penumbra. Os olhos frios avaliavam tudo e todos, como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez e ele fosse o único jogador. Ao lado, uma jovem loira mexia no celular, entediada. Talvez namorada, talvez apenas companhia da noite. Quando Caio se aproximou, sentiu o peso daqueles olhos. "Boa noite, senhor. Gostaria de saber o que vão pedir esta noite?" Caio falou com a voz firme, tentando esconder o nervosismo. Arthur ergueu os olhos devagar, avaliando o garçom como quem analisa uma peça defeituosa. "Você é novo aqui?" perguntou. "Trabalho há 2 anos no Solar do Vale, senhor." O milionário soltou um sorriso frio, quase irônico. 2 anos servindo? E ainda aqui? Sem crescer? Caio mordeu o lábio por dentro. Ficou em silêncio. Renato, o gerente, apareceu do nada, sorrindo como sempre fazia na frente de clientes ricos. "Senhor Valença, é uma honra tê-lo aqui. Esse é Caio, um dos nossos melhores garçons. Vai cuidar pessoalmente de sua mesa." "Melhor?" arqueou a sobrancelha. "Veremos." E então soltou a frase que mudaria tudo. "Traga o vinho mais caro da casa, mas não esse de sempre. Quero aquele francês de 18 mil. Vamos ver se você sabe abrir sem estragar a rolha." Caio congelou. Sabia exatamente de qual garrafa ele estava falando. Um vinho raríssimo, guardado para ocasiões especiais, praticamente uma peça de museu. E sabia também
que o restaurante não costumava abrir aquela garrafa sem que o dono autorizasse. Caio respirou fundo, encarou os olhos frios do milionário e disse, baixo, mais firme: "Desculpe, senhor, mas não posso trazer essa garrafa." Um silêncio pesado tomou a mesa. A mulher loira levantou os olhos do celular, surpresa. Arthur estreitou o olhar. "Como é que é?" "Esse vinho não está disponível sem autorização da gerência", respondeu Caio com a voz trêmula, mas convicta. Renato, ao ouvir, quase engasgou. "Caio, você enlouqueceu! Traga a garrafa agora!" Mas Caio não se moveu. Sentiu o sangue pulsar nos ouvidos, mas também uma estranha sensação de liberdade. Arthur encarou-o por alguns segundos, e então riu baixo, um riso seco, sem humor. "Interessante", disse o milionário. "Um garçom que ousa me dizer não." O salão inteiro parecia atento. Algumas cabeças se viraram discretamente. O ar estava pesado. Renato começou a suar. "Senhor Valença, mil desculpas, vou buscar pessoalmente o vinho." Mas Arthur levantou a mão, interrompendo. "Não", disse ele sem tirar os olhos de Caio. "Quero ver até onde vai essa ousadia." Naquela noite, uma linha invisível tinha sido traçada. Caio não sabia, mas aquele simples não mudaria para sempre seu destino. Mas antes de eu continuar, já aproveita e deixa o like aqui, se inscreve no capítulo esquecido e ativa as notificações. Só assim você não perde os próximos capítulos dessa história que só está começando. Agora me diz, o que você faria no lugar de Caio? Arriscaria seu emprego ou se curvaria ao milionário? E foi assim que tudo começou. Caio, o garçom invisível, encarando pela primeira vez um homem que podia destruir sua vida ou transformá-la. Arthur Valença não tirava os olhos de Caio. O salão inteiro parecia prender a respiração. As luzes amareladas refletiam no rosto firme do milionário. O silêncio era tão espesso que até o tilintar distante de uma taça parecia um trovão. Caio sentiu o suor escorrer pela nuca, mas não recuou. "Repita o que disse!" ordenou Arthur, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Caio engoliu em seco. Olhou para Renato, que fazia gestos desesperados para que ele se curvasse. Olhou para a loira ao lado de Arthur, que sorria como quem assistia a um espetáculo raro. E então respirou fundo. "Eu disse que não posso trazer essa garrafa." A loira soltou uma risada curta. "Você ouviu, Arthur? Ele disse não." O milionário não sorriu. Apenas inclinou a cabeça, avaliando. "Corajoso ou idiota?" murmurou. Renato interveio, quase implorando. "Senhor Valença, mil desculpas, é que este funcionário ele não sabe o que está dizendo. Eu mesmo vou trazer o vinho." Arthur levantou a mão firme, cortando a fala. "Já disse que não." E voltou-se para Caio. "Quero ver até onde vai essa ousadia." Caio por dentro tremia. Seu coração batia tão alto que ele mal ouvia o piano ao fundo. Mas algo dentro dele queimava, uma chama de orgulho e de cansaço. Quantos anos sendo humilhado por gente que nem lembrava seu nome? Quantas vezes engoliu seco para manter o salário no fim do mês? Ele encarou o Arthur, sem piscar, e pela primeira vez não se sentiu invisível. A noite seguiu arrastada. Arthur pediu outro vinho, apenas para testar Caio. O garçom serviu com perfeição, sem derramar uma gota. Cada movimento era observado de perto. Renato quase explodia, mas não podia contrariar o cliente mais importante do restaurante. Os outros garçons cochichavam entre si, espiando de longe. Maia, a colega de Caio, cruzou o olhar com ele. Um olhar preocupado, mas também orgulhoso. Horas depois, Arthur se levantou. Deixou algumas notas dobradas sobre a mesa, como se fossem migalhas. E antes de sair, aproximou-se de Caio. "Garçom", disse baixo,
quase no ouvido dele. Eu gosto de homens que sabem dizer não. Mas cuidado, o mundo não costuma perdoar insolentes. E saiu, deixando o salão inteiro em suspense. Na cozinha, Renato não segurou. A porta bateu com força atrás dele. Você enlouqueceu, Santoro. Você tem ideia de quem é aquele homem? Ele pode acabar com a sua vida? Caio tirou o avental devagar. Olhou o gerente nos olhos. Ele pediu algo que não estava autorizado. Eu apenas segui as regras. Regras. Aqui as regras se dobram para quem paga. E você é descartável. Caio não respondeu. Sabia que qualquer palavra mais seria usada contra ele. Naquela noite, ao voltar para casa, o cheiro de comida simples o recebeu. Arroz, feijão e cebola fritando em óleo barato. A cozinha pequena parecia ainda menor, mas carregada de aconchego. Lígia, sua mãe, estava sentada costurando a luz fraca de uma lâmpada. Os olhos cansados, mas atentos. Chegou tarde, Caio. Ele se sentou à mesa, passou as mãos pelo rosto. Foi um dia diferente. Diferente como? Caio contou. Cada detalhe. O olhar frio de Arthur, a tensão do salão, o grito de Renato. Lígia suspirou, largando a agulha. Filho, orgulho não enche prato, você sabe disso. Caio abaixou os olhos. Eu sei, mãe, mas chega uma hora que a gente cansa de se curvar. Ela se aproximou. Segurou o rosto de Caio entre as mãos calejadas. Só não deixe seu orgulho custar mais caro do que pode pagar. Enquanto isso, num carro preto de luxo, Arthur Valença observava a cidade pela janela. A loira do lado mexia no celular entediada. Gostou do show? Perguntou ela. Arthur sorriu de canto. Gostei. Poucos têm coragem de me contrariar. Quero ver até onde vai esse garçom. Vai esquecer dele amanhã, disse ela com desdém. Mas Arthur não respondeu. Seu olhar permanecia fixo na escuridão da noite. Dias depois, no restaurante, Caio notou olhares diferentes. Alguns colegas o admiravam em silêncio. Outros cochichavam esperando sua queda. Renato tratava com frieza absoluta, como se estivesse apenas aguardando a hora certa para cortá-lo. Até que na sexta-feira seguinte, Arthur Valença voltou. O restaurante mais uma vez estava cheio. Renato praticamente correu até a porta para recebê-lo. Senhor Valença, que honra! Arthur apenas acenou e entrou. Sentou-se na mesma mesa, no mesmo lugar, de frente para o salão. E quando Caio se aproximou, os olhos dele brilharam. Ah, o garçom que ousou me dizer não, disse em voz alta para que todos em volta ouvissem. Quero que ele cuide de mim novamente. Renato quase engasgou. É claro, senhor, o Caio terá essa honra. Caio sentiu todos os olhares sobre ele, mas se manteve firme e aproximou-se. Arthur sorriu frio. Hoje, quero mais do que vinho. Quero ver até onde vai a sua coragem. A tensão estava de volta. E Caio, sem perceber, já não era mais apenas um garçom. Era parte de um jogo maior. A sexta-feira começou com o mesmo cheio de café queimado e pão fresco na cozinha do solar do vale. Mas para Caio, nada era igual. O episódio com Arthur Valença ainda queimava em sua memória. O silêncio do salão naquela noite ainda reverberava em seus ouvidos. Ele ajeitou o avental, respirou fundo e encarou Maia. Hoje ele vem de novo. Ela levantou a sobrancelha, séria. E você está pronto para isso? Caio não respondeu de imediato. O coração batia acelerado, mas havia algo mais. Um frio na espinha misturado com excitação. Era a sensação estranha de quem sabe que algo grande está prestes a acontecer. O relógio marcou 7h30 da noite, quando o carro preto de Arthur deslizou pela entrada. O som dos pneus na calçada ecoou como um aviso. Renato se aproximou apressado, mas com cuidado para não tropeçar no próprio sapato.
Senhor Valença, seja bem-vindo. O milionário apenas acenou com a cabeça, sem sorrir, sem pressa. Ele seguiu para sua mesa habitual, os olhos frios avaliando o salão. E então notou Caio se aproximando. O garçom, firme, sem piscar. "Ah, o mesmo de sempre", disse Arthur, de forma baixa, quase confidencial, para que ninguém mais ouvisse. "Quero que me acompanhe essa noite inteira." O que ninguém sabia, nem mesmo Renato, era que Arthur havia planejado algo. Não era apenas um teste de coragem, ele estava observando Caio. Cada gesto, cada reação. E Caio, sem saber, estava prestes a entrar no jogo mais perigoso da sua vida. "Que tal começarmos com algo diferente?", disse Arthur, olhando para Caio com um leve sorriso. "Não quero vinho hoje, quero jantar. Algo que você escolheria se fosse você no meu lugar." O garçom engoliu em seco. "Escolher para o senhor?", perguntou, tentando controlar o tremor na voz. "Exato. Sem limites, sem regras. Só o que você acha que merece ser servido a alguém que não se curva." O salão ficou silencioso por um instante. Alguns clientes cochichavam, intrigados. Renato engoliu seco. Maia lançou um olhar de incredulidade e orgulho para Caio. Caio respirou fundo, sentiu o cheiro do óleo, da manteiga, do alho, e então começou a falar. "Senhor Valença, se é para eu escolher, sugiro começar com uma entrada de frutos do mar frescos, vinagrete suave, acompanhado de pão artesanal acabado de assar." Arthur inclinou-se para a frente, interessado. Continue." Depois, um prato principal leve, mas sofisticado. Robalo assado, legumes na manteiga, purê de ervilhas com um toque de limão siciliano. Cada palavra era medida, cada descrição feita para encantar. Arthur sorriu levemente. "Impressionante. Você conhece comida ou só quer me impressionar?" "É um pouco dos dois, senhor", respondeu, com firmeza. E naquele momento, algo mudou. O milionário começou a enxergar o garçom de uma forma diferente, não mais um funcionário comum, mas alguém com coragem e inteligência para encarar o mundo sem se curvar. Enquanto Caio anotava o pedido, Arthur observava. Ele via algo raro: determinação. A maioria das pessoas se curvava diante de seu poder, mas Caio, não. Era essa qualidade que despertava seu interesse. "Sabe, garçom, muitos perderiam a cabeça ou o emprego. Mas você parece entender que não é apenas sorte ou dinheiro que define a vida." Caio respirou fundo, não esperando elogios. "Eu apenas tento fazer o que é certo, senhor." Arthur sorriu novamente, desta vez mais amplo. "O que é certo, hein?", repetiu, como se ponderasse cada sílaba. Difícil de encontrar hoje em dia. Durante o jantar, Caio serviu cada prato com precisão e cuidado. O aroma do robalo assado se espalhava pelo salão. A textura macia, o sabor delicado, os olhos de Arthur que brilhavam a cada garfada. O silêncio do restaurante era quebrado apenas pelo tintilar dos talheres e o murmúrio distante de outros clientes. Em um momento, Arthur falou baixo, quase confidencial. "Sabe, garçom, você me lembra alguém que conheci há muito tempo. Alguém que não tinha medo de dizer não." Eu não sei como responder. Espero que seja elogio." Respondeu Arthur, encarando-o por alguns segundos. "E eu gosto de elogios raros." Maia, observando de longe, percebeu algo que Caio não percebeu.
Arthur não estava apenas testando, estava avaliando. Algo maior estava por vir. Depois do jantar, Arthur se levantou, pegou seu casaco e olhou para Caio. Garçom, amanhã quero que me acompanhe cedo, disse de forma firme. Tenho algo para mostrar a você. Caio sentiu um frio na espinha. Mostrar? Perguntou, com cuidado. Sim, respondeu Arthur com um sorriso enigmático. Algo que pode mudar sua vida. Renato, que observava à distância, quase caiu para trás. Isso não é seguro, murmurou para si mesmo. Caio apenas respirou fundo. Ele não sabia o que esperar, mas havia uma sensação estranha, quase palpável. Sua vida estava prestes a mudar. Ao voltar para casa, Caio contou tudo para sua mãe, Lígia. Ela o escutou em silêncio, os olhos cheios de preocupação. Filho, cuidado, não confie demais em ricos que testam corações alheios. Eu sei, mãe, mas algo me diz que isso pode ser a minha chance. Lígia suspirou. Apenas não perca quem você é nesse caminho. Na manhã seguinte, Arthur Valença apareceu na porta do solar do vale. Antes do expediente, Caio Santoro chamou, a voz firme, carregada de poder. Sou eu, senhor. Venha comigo, disse. Quero mostrar a você o que realmente significa coragem. E foi assim que Caio entrou no carro preto ao lado de Arthur, sem saber que aquele simples gesto o levaria a um mundo de poder, risco e oportunidade. O carro preto deslizou silencioso pelas ruas da cidade. Caio Santoro sentiu o ar frio entrando pela janela entreaberta. Seu coração batia rápido, mas havia algo mais, uma estranha mistura de medo e excitação. Nunca havia estado tão perto de alguém que podia acabar com sua vida ou transformá-la completamente. Arthur Valença estava ao volante, olhos fixos na estrada, expressão fria. O silêncio entre eles era carregado. Não havia necessidade de palavras. Cada respiração parecia pesada, cada gesto calculado. Você está pronto para o que vem a seguir? Perguntou Arthur. Eu acho que sim, senhor. Caio respondeu, tentando não soar inseguro. Acha? Arthur inclinou a cabeça. Achar não basta. Preciso de ação, de coragem. O garçom engoliu em seco. Nunca imaginou que seu não a uma garrafa de vinho pudesse colocá-lo neste nível de tensão. Chegaram a um prédio antigo, elegante, com portas pesadas de madeira escura. Um lustre gigante iluminava o hall, refletindo no mármore polido. O cheiro de cera e madeira velha era intenso. Arthur abriu a porta e Caio sentiu o frio da expectativa. Entre, disse o milionário sem olhar para trás. Dentro, o espaço era silencioso, quase solene. Caio notou detalhes que passariam despercebidos para qualquer outra pessoa. Quadros antigos, troféus, fotografias de negócios, livros raros, tudo indicava poder. Tudo indicava que ele estava diante de alguém acostumado a dominar o mundo. Você sabe o que estou testando, Caio. Quebrou Arthur finalmente o silêncio. Coragem, senhor. Arriscou o garçom. Coragem, sim. Mas também caráter, inteligência, perseverança. Ele abriu o armário e retirou uma pasta preta, pesada. Aqui dentro está a vida de uma empresa inteira, disse, colocando-a sobre a mesa de madeira maciça. E você vai me mostrar se pode lidar com isso.
Caio sentiu o frio subir pela espinha. Empresa? Repetiu incrédulo. Exato, respondeu Arthur, olhando-o nos olhos. Mas calma, não é tão simples quanto parece. Preciso ver como você lida com pressão, com risco, com escolhas que podem custar caro. O teste começou imediatamente. Arthur apresentou a Caio situações reais de decisões empresariais, contratos complexos, falhas estratégicas de funcionários, clientes insatisfeitos. Cada decisão de Caio era observada com atenção. Cada resposta era avaliada. Cada gesto contava. E se eu perder? Perguntou o garçom, com a voz firme, mas com nervos à flor da pele. Não há perda que não tenha consequência, respondeu Arthur. Caio respirou fundo. Cada escolha parecia pesar toneladas, mas ele se manteve firme. Sua experiência como garçom, lidando com clientes difíceis, parecia ganhar uma nova dimensão. Ele aprendeu a ler pessoas, a perceber intenções, a agir rápido. Enquanto o teste avançava, Arthur começou a observar outra coisa. Não apenas coragem ou inteligência, mas ética. Como Caio lidava com dilemas, com injustiça, com pressão. Em um momento, Arthur simulou uma situação em que a empresa poderia lucrar se alguém fosse prejudicado. O que faria? Perguntou Arthur. Caio respirou fundo. Não é justo prejudicar ninguém para lucro, respondeu sem hesitar. Impressionante. Poucos diriam isso. A maioria optaria pelo dinheiro. O garçom sentiu um misto de orgulho e medo. Estava lidando com uma montanha que poderia esmagá-lo, mas também sentiu que talvez, apenas talvez, havia espaço para crescimento. Horas se passaram. O prédio parecia ainda mais silencioso. Os minutos arrastavam-se, carregados de tensão. Caio começou a perceber que Arthur não testava apenas suas habilidades, mas sua essência. Você tem algo que poucos têm, disse Arthur finalmente depois de uma longa pausa. Integridade, coragem, decisão. Caio sentiu o coração acelerar. Senhor, obrigado. Não me agradeça ainda, respondeu Arthur. Ainda há algo que precisa ver. Ele conduziu Caio a uma sala menor, repleta de papéis, fotos e documentos antigos. Era quase como entrar na mente do milionário. Cada objeto contava uma história. Cada detalhe mostrava sacrifício, ambição e risco. Olhe, disse Arthur apontando para uma fotografia. Este era meu primeiro restaurante. Perdi tudo em um único dia por confiar na pessoa errada. Caio estudou a imagem. Um jovem Arthur, determinado, mas com expressão cansada, olhando para o nada. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Caio, curioso. Tudo, respondeu Arthur. Quero ver se você tem a visão que poucos têm. Se consegue enxergar oportunidades mesmo quando tudo parece perdido. O teste continuou. Decisões, estratégias, riscos calculados. Caio percebeu que estava aprendendo mais em algumas horas do que em anos de trabalho como garçom. Cada conselho de Arthur era direto, cortante, quase brutal, mas valioso. E então, no fim da tarde, algo inesperado aconteceu. Arthur fechou a pasta preta com um estrondo seco. Você passou no teste de hoje, disse, olhando Caio fixamente. Caio não soube como reagir. Eu passei? Sim, respondeu Arthur. Mas isso não significa que acabou. Ele sorriu levemente. Significa que começou. Maia, que observava de longe, percebeu a mudança no ar. Caio não era mais apenas um garçom.
Estava diante de algo que poderia transformar sua vida para sempre. Ao voltar para casa naquela noite, Caio sentiu a mesma mistura de medo e excitação. Lígia percebeu algo diferente. O filho parecia mais confiante, mais vivo. "Filho, o que aconteceu hoje?" perguntou preocupada. "Mãe, acho que finalmente encontrei algo por que vale a pena arriscar." E naquele instante ele não sabia, mas a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O garçom, que ousou dizer não, começava a se tornar muito mais do que todos jamais imaginaram. Antes de seguir, comenta aqui: se você estivesse no lugar de Caio, aceitaria essa chance com um homem tão poderoso, mesmo sem saber o que vem pela frente? Não esquece, curta, se inscreva no Capítulo Esquecido e ative as notificações. O jogo de coragem e poder de Caio Santoro está só começando. O sol mal tinha surgido quando Caio Santoro acordou naquela manhã. O corpo ainda doía da tensão do dia anterior. A mente não parava de girar. Cada decisão de ontem parecia reverberar, ecoando no peito como um tambor distante. Ele sabia que estava prestes a entrar em território perigoso, mas algo dentro dele dizia: agora ou nunca. Maia chegou cedo ao restaurante, trazendo café para os colegas. "Então, o que aconteceu ontem à noite?" perguntou com curiosidade. "Você não vai acreditar", disse Caio, ainda pensativo. "Mas acho que Arthur está me testando para algo maior." Ela arqueou a sobrancelha. "Maior como? Empresa? Dinheiro? Poder?" "Não sei, mas sei que é algo que pode mudar a minha vida completamente." Quando Caio entrou no solar do vale, Renato já estava à espreita. O gerente percebeu que algo estava diferente. O garçom, que costumava se curvar diante de clientes poderosos, agora se movia com confiança, cada passo firme e calculado. "Bom dia, Santoro", disse Renato, forçando um sorriso. "Espero que você esteja pronto para mais uma noite intensa." Caio Atenas assentiu. A tensão no ar era palpável. Todos no restaurante sentiam: algo grande estava prestes a acontecer. E então, o carro preto de Arthur deslizou pela entrada. O milionário desceu impecável como sempre. "Caio, vamos", disse sem rodeios. "Tenho algo para lhe mostrar." Desta vez, não era apenas um teste de coragem ou inteligência. Arthur levou Caio a um antigo restaurante que ele havia comprado anos atrás, mas que tinha fechado após uma série de más decisões. O prédio estava meio abandonado, mas carregava uma aura de oportunidade. "Olhe ao redor", disse Arthur, atravessando o salão com passos firmes. "Aqui está a sua chance de transformar algo perdido em ouro." Caio olhou para as paredes descascadas, os pisos gastos, a cozinha enferrujada. "Senhor, isso é uma chance", completou Arthur. "Você entende que isso não é apenas sobre trabalho. É sobre visão, coragem e oportunidade." O garçom respirou fundo. Era arriscado, perigoso, mas algo dentro dele acendeu. Arthur começou a apresentar os números, os problemas antigos e os clientes que haviam desistido. "Você acha que consegue lidar com isso?" perguntou o milionário. "Eu posso tentar, senhor", respondeu Caio firme. A noite caiu enquanto eles analisavam tudo. Caio percebeu que cada decisão que tomasse poderia falhar ou abrir caminho para algo maior. E então, Arthur se aproximou, olhando-o nos olhos. "Vou ser direto. Se você tiver coragem, visão e persistência, este restaurante pode ser seu." "Meu? Meu próprio restaurante?" Caio perguntou surpreso. "Sim, mas há condições." Olhou fixamente. "Precisamos que mantenha a integridade,
a coragem e a visão que demonstrou. Eu prometo, senhor, disse Caio com sinceridade. Arthur sorriu levemente. Então está decidido. O garçom que disse não ao milionário agora será dono. Renato descobriu a notícia dias depois. Ficou atônito. O garçom humilde, que ele desprezava, agora era dono do restaurante. Como isso é possível? Gritou sem acreditar. Caio, com calma, apenas respondeu. Simples. Coragem, visão e persistência valem mais do que bajulação. Maia sorriu orgulhosa. Eu sempre soube que você merecia. E Caio percebeu que aquele momento não era apenas sobre um restaurante. Era sobre a vida inteira. E sobre nunca se curvar ao medo ou ao poder injusto. O sol da manhã iluminava o solar do vale, refletindo nas janelas do restaurante que agora cheirava a renovação e esperança. Caio Santoro respirava fundo, o coração acelerado, mas sereno. Ele caminhava pelo salão como se cada passo afirmasse algo que ninguém jamais esperava. Coragem e visão podem mudar destinos. Maia estava ao seu lado, segurando uma prancheta com os números do dia. Está pronto para a primeira noite como dono oficial? Perguntou ela, tentando controlar a empolgação. Mais do que nunca, respondeu Caio, hoje tudo muda. Enquanto isso, Renato estava no fundo do salão, visivelmente irritado. Isso não vai durar, resmungou para si mesmo. Um garçom não se torna dono de um restaurante da noite para o dia. Caio ignorou o murmúrio. Seu foco estava em cada detalhe: decoração, cardápio, clientes. Ele respirava o cheiro do pão fresco, do café recém-moído, do alho dourando na frigideira. Tudo parecia ganhar vida sob a sua supervisão. Arthur Valença entrou pelo salão com seu usual ar de mistério. Vejo que você não decepcionou, disse com um sorriso quase imperceptível. E mais, vejo potencial para algo ainda maior. Caio sorriu. Obrigado, senhor, não vou decepcioná-lo. Não espero que agrade a mim, respondeu Arthur. Espero que se agrade a si mesmo e às pessoas que confiam em você. O restaurante começou a encher. Clientes antigos e novos olhavam curiosos para o jovem dono. Alguns cochichavam. Ele é o garçom que virou dono? Caio sentiu os olhares, mas não se intimidou. A cada passo, a cada sorriso para os clientes, ele sentia o peso da responsabilidade e a leveza da conquista ao mesmo tempo. Renato se aproximou, tentando impor autoridade. Santoro, você sabe que não tem experiência suficiente para gerenciar tudo sozinho. Talvez, disse Caio firme, mas coragem e decisão valem mais do que anos de bajulação. O olhar de Renato se endureceu. Ele sabia que perdera o controle. E não podia fazer nada. Na cozinha, Caio supervisionava cada prato. O cheiro do risoto de frutos do mar preenchia o ar, misturado com o aroma do pão recém-assado e o perfume leve das flores frescas no salão. Ele sentia cada detalhe: textura, cheiro, som. Era como se tivesse absorvido anos de experiência em poucos dias, moldado pelo desafio de Arthur. Senhor Arthur, os clientes estão satisfeitos, disse Caio, sem tirar os olhos das panelas. Eu sei, respondeu Arthur, observando-o silenciosamente. Mas agora quero ver algo que poucos conseguem: visão de futuro. Ele levou Caio a um escritório no fundo do restaurante. Olhe, disse, abrindo gavetas com papéis, fotos de contratos antigos. Este lugar tem história, erros, acertos e potencial infinito. Caio analisou cada detalhe. Senhor, você confia em mim para isso? Confio, respondeu Arthur. Você disse não quando todos diziam sim. Agora quero que diga sim para o que é certo, mesmo quando ninguém mais ousa. Semanas se passaram. Caio transformou o restaurante. O lugar não era apenas um negócio, era um símbolo de coragem, integridade e visão. Clientes vinham de longe, atraídos não apenas pela comida, mas pela energia do ambiente, pela liderança de Caio.
Maia estava sempre ao lado, ajudando, planejando, mas também aprendendo. Você realmente mudou tudo, disse ela. Nós mudamos juntos, respondeu Caio. Cada decisão, cada risco, cada escolha. Arthur visitava esporadicamente, sempre observando, avaliando, silencioso. Mas Caio sabia. Cada visita era uma validação, um reconhecimento silencioso. E então, numa noite especial, Arthur chamou Caio para uma conversa final. Você provou algo que muitos nunca conseguem, disse a voz carregada de respeito. Coragem, ética, visão. Obrigado, senhor, murmurou Caio. Mas lembre-se, continuou Arthur, sério, o verdadeiro desafio não termina aqui. O mundo está cheio de oportunidades e de perigos. Caio respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Estou pronto. Arthur sorriu. Então vá. Este restaurante, este é o seu legado. Faça dele algo que dure. Naquela mesma noite, enquanto o salão estava cheio e os clientes riam e conversavam, Caio parou por um momento e olhou ao redor. Cada detalhe, cada cheiro, cada som era dele. Ele lembrou do primeiro não que disse, da primeira vez que enfrentou Arthur, do medo, da dúvida, da coragem que surgiu no momento certo. Ele percebeu que não se tratava apenas de restaurante, dinheiro ou poder. Tratava-se de não se curvar, de criar oportunidades onde ninguém mais acreditava, de transformar risco em sucesso. Maia se aproximou. Você fez isso acontecer. Nós fizemos, respondeu Caio sorrindo. Renato observava de longe, derrotado e silencioso. O garçom humilde agora era dono do próprio destino. Antes de encerrar, comenta aqui. Se você tivesse coragem para dizer não e mudar sua vida, faria o mesmo que Caio? E não esquece, curta, se inscreva no capítulo esquecido e ative as notificações. O garçom que virou dono do restaurante provou que coragem e visão podem transformar vidas, e essa história ficará gravada para sempre.